Catecismo da Igreja Católica, número 799 a 812, nesse dia 4 de abril. Se você acha que nós já tínhamos acabado a reflexão sobre a Igreja, você está enganado, tem muito mais coisa ainda. Nós vamos terminar de ver a Igreja hoje como templo do Espírito Santo e vamos começar a reflexão sobre a Igreja una, santa, católica e apostólica. Isso é importante, ainda falta falar da Igreja. Por isso eu falava um tempo atrás, a Igreja ela é um mistério. Por mais que a gente saiba muita coisa dela, sempre tem mais coisa para a gente ler e aprofundar, tá bom? Vamos lá então. Vamos hoje terminar essa parte da Igreja como templo do Espírito Santo, falando da Igreja enquanto uma igreja carismática, cheia de carismas. Vamos fazer um resumo. O que significa dizer dos carismas, né? Quer extraordinários, quer simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo, que direta ou indiretamente têm uma utilidade eclesial, uma utilidade na igreja, pois são ordenados à edificação da igreja, ao bem dos homens e às realidades do mundo. Os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da igreja, pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo, contando que se trate de dons que provenham verdadeiramente do Espírito Santo e que sejam exercidos de maneira plenamente conforme os impulsos autênticos do mesmo Espírito, isto é, segundo a caridade, verdadeira medida dos carismas. É neste sentido que se faz sempre necessário o discernimento dos carismas, pois nenhum carisma dispensa da reverência e da submissão aos pastores da igreja. A eles, em especial, cabe não extinguir o espírito, mas provar as coisas e ficar com o que é bom, a fim de que todos os carismas cooperem em sua diversidade e complementariedade para o bem comum. Então, os carismas que cada uma pessoa recebe está sob a autoridade da igreja, precisa da aprovação dos nossos pastores, dos nossos bispos, né? Porque se o carisma é para mim, então não serve. O carisma tem que ser para a igreja, né? Então é para o bem da igreja, para a santificação da igreja, para os membros da igreja serem mais santos, né? Para isso que temos os carismas. Por isso a igreja é templo do Espírito Santo, ela guarda os carismas, ela recebe os carismas de Deus que estão nela, né? Então vamos fazer um resumo, né, do que vimos até agora sobre a igreja enquanto povo de Deus, templo do Espírito Santo, esposa de Cristo. Vamos fazer um resumo. Cristo Jesus entregou-se a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, para purificar um povo que lhe pertence. Carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 14. Vós sois uma raça eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo de sua particular propriedade. Ingressar-se no povo de Deus pela fé e pelo batismo. Ingressa-se no povo de Deus pela fé e pelo batismo. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus, a fim de que, em Cristo, os homens constituam uma só família e um só povo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, pelo Espírito e pela ação dos sacramentos, sobretudo na Eucaristia. Cristo morto e ressuscitado constitui a comunidade dos crentes como seu corpo. Na unidade desse corpo existe diversidade de membros e de funções. Todos os membros estão ligados uns aos outros, particularmente aos que sofrem, são pobres e perseguidos. A igreja é este corpo com o qual Cristo é a cabeça. Ela vive dele, nele e por ele. Ele vive com ela e nela. A igreja é a esposa de Cristo. Ele a amou e entregou-se por ela. Purificou-a com seu sangue. Fez dela a mãe fecunda de todos os filhos de Deus. A igreja é o templo do Espírito Santo. E o Espírito é como a alma do corpo místico.
princípio de sua vida na unidade, da diversidade e da riqueza de seus dons e carismas. Dessa maneira, a Igreja Universal aparece como um povo que traz sua unidade da unidade do Pai. Então, a partir de agora, nós vamos ver a Igreja como una, santa, católica e apostólica. Essas 4 características e sinais fundamentais da Igreja. Tá? Esta é a única Igreja de Cristo que, no símbolo, confessamos una, santa, católica e apostólica. Esses 4 atributos inseparavelmente ligados entre si indicam traços essenciais da Igreja e de sua missão. A Igreja não os tem de si mesma. É Cristo que, pelo Espírito Santo, dá à sua Igreja o ser una, santa, católica e apostólica. É também Ele que convida a realizar cada uma dessas qualidades. Só a fé pode reconhecer que a Igreja recebe essas propriedades de sua fonte divina. Mas as manifestações históricas delas constituem sinais que falam também com clareza a razão humana. A Igreja, lembra o Concílio Vaticano I, em razão de sua santidade, de sua unidade católica, de sua constância invicta, ela é mesma um grande e perpétuo motivo de credibilidade, uma prova irrefutável de sua missão divina. Então, nós vamos ver a Igreja a partir de hoje, né? A partir de amanhã a gente vai aprofundar isso, a Igreja como una, santa, católica e apostólica. Eu queria dizer 2 coisas que são importantes. Se a nossa Igreja ela não for una, se você não participar da unidade da Igreja, se você faltar às missas, não se envolver na sua paróquia, você não vai conseguir ajudar a Igreja a ser una. E se a Igreja não é una, ela não consegue ser santa, ela não consegue alcançar o mundo todo, ser católica, e ela não consegue ser apostólica, ter o exemplo dos apóstolos e missionária, né? E uma última coisa, você pode pensar, mas padre, e romana? A gente não fala una, santa, católica, apostólica e romana? Romana é mais a questão da localidade. A sua sede está em Roma, onde Pedro e Paulo derramaram seu sangue e tantos outros irmãos nossos, tá bom? Mas não é um traço essencial. Se a Igreja é transferida, né, digamos que um dia a Igreja seja transferida de Roma, né, vá para outra cidade, o Papa passe a governar a Igreja de outra cidade, isso não muda a essência da Igreja. A essência da Igreja está em ela ser una, santa, católica e apostólica. Tá bom? Isso é a essência da Igreja. Se tirar uma coisa dessa, a Igreja deixa de ser igreja e vira uma empresa, vira um teatro. Tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã, quando vamos ver a Igreja enquanto una.